Olá, boa noite. Obrigado a todos por estarem aqui com a gente. Meu nome é Fernando Zampieri, sou médico intensivista. É um prazer ter hoje o Dr. Tiago Romano aqui, o coordenador da UTI do Vila Nova. E hoje é muito feliz rever a doutora Amanda Oliveira, que está aqui junto conosco. Amanda, uma colega que a gente conhece, a Amanda faz também 10 anos, né? Desde a época dos queimados, do HC. A Amanda Sim. sempre foi uma referência de manuseio de queimaduras aqui no país. Eu lembro da época que ficava o Edivaldo, depois você. Eu lembro, faz tempo isso já, né, Amanda? Você já Um faz. pouquinho. Faz, faz, faz mais de 10 anos isso 2000, aí já. Faz 10 2013 anos, né? começou lá. Sim, 10 anos. 10 anos, 10 anos. É um prazer receber a Amanda aqui hoje para falar de um tema que é muito querido a ela e que é super importante para qualquer um que trabalha em terapia intensiva. Sempre você vai cuidar de um queimado na UTI, não adianta fugir. Então, sem muitas delongas, eu queria passar a palavra para ela e agradecer a Amanda mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, um prazer. O microfone é seu. Obrigado. Obrigada, gente, pelo convite. Eu agradeço que foi um momento aí de eu rever e dar até uma certa nostalgia e pensar nos anos que estivemos lá vendo queimados. Então, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou médica intensivista, minha formação é clínica e UTI. Hoje eu também tenho aí levantado a bandeira pelo escritório de qualidade em busca de um hospital mais seguro, sem perder a humanização e uma feliz experiência do paciente. E aí, quando eu comecei a pensar nessa aula, eu percebi que eu tinha esquecido aí um pequeno detalhe, né, que motivou o convite dessa aula. Eu fui diarista da UTI do Queimados por 5 anos, e aí eu peço também autorização para a gente ajustar o tema da aula pela jornada do paciente. Aqui eu já faço uma pausa e peço desculpa aí para o Caio e Gabriel, não que eles não Imagina. tivessem me mandado o folheto lá da divulgação para eu corrigir, eu corrigi, mas a hora que eu parei e comecei a pensar nesse tema, eu falei, eu quero esse ajuste. E não posso dar continuidade sem falar das limitações desse tema, né? É um tema que ele tem uma evidência científica sempre muito frágil, com um N de pacientes pequenos nos estudos. Como a gente vai mostrar aqui durante a aula, a gente tem uma heterogeneidade da própria queimadura. Então, se eu falasse só de paciente queimado com N grande, já teria uma heterogeneidade dentro de uma pesquisa, né? Então, é importante a gente falar dessa limitação do tema, mas mesmo assim eu convido todo mundo aí para uma jornada, né? Procurei pensar numa visão que contemplasse não só coisas que a gente lê em livro, mas que eu pudesse compartilhar alguns pontos que eu só fui entender depois desses anos cuidando de queimados. Então, vamos começar com a primeira parada dessa jornada, em relação a algumas definições que eu julgo bastante relevante. A primeira delas é a gente pensar nos mecanismos, né? Então, a gente geralmente a gente vai pensar em macroclassificações, a lesão térmica, elétrica e química. Só que quando eu falo de lesões térmicas, eu estou englobando mais de um tipo de mecanismo, né? Que é a chamo-combustão, o flash burn, que é resultante da produção de calor após explosões, escaldos e contato direto. Outra definição que eu acho bem relevante é a gente pensar nas três zonas que acontecem em toda queimadura. Eu tenho uma zona de coagulação, uma de hiperfluxo, que funciona como aquela zona de penumbra do paciente do AVC, por exemplo, e eu tenho uma área de hiperfluxo. E a depender da zona de coagulação, a altura que ela comete, se é epiderme ou derme, eu vou ter aí a classificação de pacientes que tenham queimaduras de primeiro ou até quarto grau. Aqui vocês vão ver que eu fiz um plágio aí, não sei se vocês conhecem, tem uma rede de ensino que eles sempre põem o pulo do gato, e eu achei muito interessante, porque são pontos que eu gostaria de destacar, que é isso, é uma perspectiva que só me veio quando eu comecei a ver o queimado todo dia. Então, aqui é o primeiro. Quando eu falo em relação à queimadura, a gente sempre fica primeiro, segundo superficial, segundo profundo. Mas qual que é a importância maior disso? A importância disso, ela vai estar relacionada ao que é cirúrgico e o que não é cirúrgico. Qual é a evolução de tempo de cura e evolução natural dessa doença que eu espero pelo tipo?
Então, toda vez que eu tenho até segundo grau superficial, que eu peguei a derme de maneira superficial, esse tecido ele vai restaurar. E 7 a 21 dias ele não precisa de cirurgia e vai estar restaurado. Então, tem algumas coisas que quando você trabalha muito tempo com a equipe da plástica, a gente não pode cometer de falha, né? Primeiro, chamar restauração de cicatrização, são coisas completamente diferentes. Então, quando eu falo de uma que vai até segundo grau, o tempo de cura significa pele restaurada, que eu vou recompor aquela pele na compreensão daquele tecido ser funcional. Quando eu estou falando de segundo grau profundo, são pacientes que vão precisar de cirurgia. Então, aqui é uma grande uma impressão muito importante que eu gostaria aí que vocês absorvessem como um conceito extremamente relevante, tá? Dando continuidade à definição de grande queimado, ela tem mais de uma, então tem a Sociedade Internacional de Queimadura e tem a Sociedade Americana de Queimadura, e aqui eu segui a Associação Americana de Queimadura, que ela propõe 25, e eu vou pensar em 20% quando eu estou em extremos de idade, menos de 10 e mais de 40. Eu achei interessante que eu olhei extremos de idade, 40 anos. Já estou lá, né? 10% de terceiro grau, queimaduras que envolvam áreas de difícil reparação, então face, mão, ou funcionalmente muito relevantes. Todo trauma elétrico, conceitualmente, é um paciente grande queimado, queimadura associada ou a lesão inalatória ou a trauma, e queimadura em paciente com risco social. Essas definições estão em todos os livros, né? Só que aqui eu gostaria que a gente... É outro pulo do gato, né? A gente sempre pensa, qual a gravidade? A gente sempre fica muito focada na superfície corpórea queimada. E aqui eu trago um conceito que a gente precisa pensar, que é um paciente com uma queimadura no primeiro dia pós-queimadura. Eu tenho aí um aspecto que sugere que seria tudo queimaduras superficiais, no quarto dia pós-queimadura e aqui no sétimo dia pós-queimadura. Quando eu vejo essa evolução, é muito importante que fique dentro da gente o conceito de que a avaliação inicial ela não é definitiva. Então, a classificação de queimadura eu tenho que fazer no primeiro dia e com 72 horas. E quanto daquela área queimada é profunda, ou seja, requer procedimento cirúrgico na sua terapêutica, também tem uma influência muito grande no prognóstico. E falando em prognóstico, qual que é o score que habitualmente a gente usa? É o ABSI, que ele contempla sexo, idade, categoriza a cada 20 anos, a presença ou não de lesão inalatória, a presença ou não de queimadura profunda, e depois ele separa a superfície corpórea queimada a cada 10%. E quando eu tenho queimaduras aí acima de 12, o ABSI acima de 12, a chance de sobrevivência desse paciente, ela é menor do que 10%. Opa, peraí. Outra questão também que eu só fui ver quando cheguei no Queimados é a questão do LA50. O que seria isso? Aqui eu trouxe a nossa evolução do serviço onde eu fiquei, a gente conseguiu ao longo dos anos lá aumentar em 10%, significa qual a superfície corpórea a partir da qual metade vive e metade morre. Aqui também tem um viés, porque eu coloco toda a superfície como se 10% de terceiro grau fosse a mesma coisa de 10% tudo de terceiro, de segundo ou de primeiro. Então, são pacientes diferentes, mas é importante que a gente, como intensivista, conheça aí quais são os scores que estão relacionados, né, com queimados mais utilizados, que é o ABSI e o LA50. Não podemos deixar de falar de cuidado paliativo, né? Ainda que seja uma doença benigna, aguda, e que torna essa decisão ainda mais desafiadora, tem situações que, apesar e a despeito de todo o desenvolvimento que aconteceu do tratamento da queimadura, esse paciente tem uma chance muito pequena de sobrevivência. E por isso a gente deve refletir sobre isso. Até que ponto eu vou insistir em tratamentos cirúrgicos que são agressivos e eu devo continuar. Então, também gostaria aí de deixar
uma passagem, né? Então, a gente tem a presença de 3 fatores que juntos eles determinam um prognóstico bem reservado, que é a idade de 60, superfície de 40, junto com a presença de lesão inalatória, e também tem esse score que quando tem valor de 140 a 150, a chance dele sobreviver é muito baixa, e a gente deve aí trazer dentro da nossa discussão multidisciplinar, até que ponto a gente vai achar que o tratamento pleno, invasivo, com tudo, é o melhor caminho. Dando continuidade aí nessa nossa estrada, eu vou falar rapidamente desses conceitos que são mais falados nas aulas de queimados, para que a gente tenha tempo de falar desses pontos mais relevantes sob a minha perspectiva. Dentro da admissão, eu tenho avaliação primária e avaliação secundária. Eu coloquei aqui nesse fluxograma apenas o ponto que a gente deve ter maior atenção. Então, quando eu falo na avaliação primária, às vezes a queimadura ela chama tanto a atenção da gente que eu paro e não consigo fazer o começo com ABCDE. Então, o queimado é um trauma e por isso ele começa com ABCDE. Dentro do a gente precisa lembrar que do evento, do ambiente relacionado à queimadura, ele vai me dar eu tenho que buscar se a queimadura foi no local fechado, se teve inalação de fumaça, qual foi o tempo para esse resgate, são coisas que eu devo sempre contemplar. Na avaliação secundária, eu vou já sempre pensar em estimar o quanto antes. Eu fiz o ABCDE, já penso em estimar de uma maneira mais objetiva para eu conseguir não superestimar nem subestimar. Né? Dentro da lesão inalatória, o cuidado da gente pensar na intubação, queimaduras circunferenciais que vão avaliar a necessidade, a gente tem que avaliar a necessidade de escarotomia e as situações específicas. Aqui tem mais um detalhe que eu deixei aí, nosso gatinho do pulo do gato, que a gente sempre tem que pensar que a queimadura no paciente queimado no nosso país, ela está relacionada a uma situação socioeconômica. Então, preciso ficar atenta a sinais de violência ou abuso. Por exemplo, queimaduras muito profundas em palma da mão, quando a gente encosta num lugar quente, qual que é a nossa reação? É tirar. Então, se eu tenho queimaduras muito profundas em criança, eu preciso olhar, chamar o assistente social, rever como é esse histórico no conselho tutelar, para que a gente não seja negligente aí com uma circunstância. Sugiro fortemente que a gente utilize esse esquema de Land-Browder, porque ele vai de 0 até adulto, de idade, eu consigo estimar e quando eu pinto e conto, fica mais fácil e evita aí a diferença. Ah, mas é muito difícil. Gente, não é. Eu fiz alguns treinamentos práticos e a partir do 3º boneco, a diferença entre os alunos era menor do que 5%. E fica muito mais próximo da realidade da gente conseguir evitar, não exagerar no volume baseado numa área mal calculada ou deixar de dar volume, né? E aqui nessa etapa vai entrar na nossa estrada um paciente que permitiu. Eu peço que a gente tenha muito respeito e que não fotografe essas imagens, mas eu acredito que esse caso vai trazer uma visão de alguns pontos que são extremamente relevantes, né? Então, dentro desse quadro, esse paciente é o Wesley, ele tinha 20 anos na ocasião, ele teve um trauma elétrico e ele teve, junto com o trauma elétrico, o flash burn, que eu falei, que é essa queimadura que a gente vê pela lesão térmica. Né? Ele chega com a típica mão em garra, ele estava pintando com um pedaço de pau, segurando aí o pincel lá longe, e encontrou um fio de alta tensão. E esse paciente, ele teve 35% de superfície corpórea queimada. Aqui é outra percepção que eu queria deixar para vocês. Quando passa um caso para você, olha, vou subir um paciente com trauma elétrico 30%. Ou esse paciente é muito grave, ou ele não está estimado de maneira correta, ou ele tem flash burn. Porque o trauma elétrico, eu espero áreas queimadas pequenas, de 10%, é ponto de entrada e saída. Então, quando eu falo que o paciente tem 30%, como nesse caso, que era tudo de 3º grau e trauma elétrico, é um paciente extremamente grave. Eu gostaria de deixar também esse registro de percepção de gravidade, né? Vamos, então, continuar agora na presença do Wesley, ele vai continuar a trajetória conosco. Em relação à expansão volêmica, não tem como falar de queimados e não citar.
Eu gostaria apenas de deixar aqui o registro relacionado aos tipos de choque que envolve esse paciente. A gente tem nas primeiras 48 horas um padrão mais de hipofluxo, com choque hipovolêmico e depressão miocárdica, e depois esse paciente evolui para um choque de hiperfluxo, entra numa resposta inflamatória que não tem dia para acabar, né? Hoje, o ATLS de 2018, ele fez aí uma reavaliação e deixou como proposta a gente continuar utilizando o Parkland para trauma elétrico, porque trauma elétrico eu tenho uma porcentagem de superfície corpórea queimada baixa. Então, se eu usar o Bruch modificado, vai ser uma quantidade muito pequena. E para as outras situações térmicas e químicas, aí eles deixam sugerido o Bruch modificado. E lembrar que quando eu começo a ter uma diurese clara, eu posso ir reduzindo esse volume também. Existe uma discussão sobre o uso da albumina nesse paciente. Ele acaba não tendo, como em todo paciente crítico, aí ele não muda o desfecho, mas ele acaba sendo uma ferramenta que ajuda naquela fase relacionada ao burn shock, que é um paciente ainda hipovolêmico, e às vezes ele não, a gente já esgotou algumas possibilidades e eu não estou conseguindo manter uma PAM. Como esse caso, o Wesley ele usou Nora a 2,5 micrograma com vasopressina, a gente já tinha feito uma expansão com cristalóide muito grande, e aí a gente começou a ficar preocupado, e ele ainda tinha sinais de hipoperfusão e de fluido responsividade, então a gente optou. Tem essa revisão que faz aí uma proposta de dose de acordo com a superfície corpórea queimada. Então, realmente, no cenário que ele vai ser uma ponte de um suporte hemodinâmico, faz sentido a gente utilizar. Em relação à lesão inalatória, que gera uma outra aula, e eu tentei resumir, tem também esse artigo de revisão da New England de 2016. Eu só gostaria que a gente deixasse o registro aqui, que a lesão térmica eu vou ter 3 tipos, didaticamente, que muitas vezes coexistem, né? A lesão térmica, que é uma lesão alta, a lesão da via aérea pequena, que vai ser realmente a lesão química pela exposição à fumaça, e as intoxicações sistêmicas, que habitualmente monóxido de carbono e cianeto. A lesão térmica, qual que é a evolução natural? É geralmente quando eu tenho uma queimadura por explosão a gás, que vem aquele fogo e acaba rápido, eu tenho uma lesão da via aérea alta, eu tenho um pico com 24 horas e ela que vai atrapalhar minha intubação se eu não reconhecer. Já a lesão das pequenas vias aéreas, eu vou ver o pico dessa lesão com 72 horas, tá? Aqui, esse paciente precisou evoluir com a escarotomia de todos os membros superiores, então, lembrar da abordagem cirúrgica no cenário de urgência, né? E agora eu vou fazer uma pausa, porque, assim, toda aula que também tem o nosso gatinho aqui, acho que tem coisas que eu gostaria que vocês repensassem, né? A gente sempre fala aula e fala o que eu faço no começo, mas depois ninguém conta para a gente o que eu faço com um paciente que fica muitos dias, né? Estimado mais ou menos 1 dia de internação para cada 1% de queimadura. Então, nesse momento, é bem importante a gente olhar para a questão cirúrgica. Eu não quero aqui entrar no mérito do tratamento cirúrgico propriamente dito, eu não tenho formação de cirurgia, ainda que eu guarde aí 2 livros, um de plástico e um de queimados, porque eu fui me aprofundar para que eu entendesse o racional e pudesse, como intensivista, compartilhar uma conduta com eles. E aqui eu gostaria de compartilhar alguns conceitos cirúrgicos que eu acho que o intensivista ele precisa conhecer, né? Então, a pergunta que eu faço, eu tenho um paciente que tem uma lesão do tronco, pescoço e membros superiores. Por onde eu começo? Né? Então, a literatura, dentro do ponto de vista cirúrgico, ela fala para a gente começar das extremidades para o centro. Porque vão ser áreas que eu devo fechar mais rápido pela minha capacidade de funcionalidade. Então, eu procuro pensar na face, pescoço, mãos, pés. Né? Então, esse é um conceito que é importante a gente conhecer para a gente começar a pensar junto, né? O plano terapêutico cirúrgico, a gente cada vez mais precisa entender que o intensivista ele precisa estar fazendo parte dessa equipe, né? Para uma melhor decisão, todo mundo junto. Então, esse paciente a gente começou, o membro superior direito, ele já chegou em garra, evoluiu com a amputação,
Um ponto também que eu gostaria de frisar, que a gente lê sempre, cirurgia precoce, a gente que é cirurgião, que é clínico, né, intensivista, quer indicar muita cirurgia, quer que opere precocemente, e tem as exceções, né? O trauma elétrico é um deles, porque o trauma elétrico é uma queimadura que acontece de dentro para fora, gera muita necrose, eu não posso revestir essa lesão muito precocemente, que vai ficar um enxerto aí boiando em necrose. Então, ele evoluiu com uma amputação do membro superior direito e a gente começou aí o trabalho com os membros superiores. Dentro ainda dessa parte cirúrgica que nos diz respeito enquanto intensivistas, eu também deixei aí o gatinho nesse slide. Eu gostaria que a gente pudesse repensar algumas questões. A gente não tinha andado com o enxerto do membro superior esquerdo, e aí a gente tomou a decisão, o braço direito a gente já tinha conseguido fechar, e chegou o momento aí da gente fechar o tronco. Então, existem dois tipos de enxerto, e existem conceitos da área doadora que eu gostaria muito que mais intensivistas soubessem para participar de uma maneira mais ativa junto com a equipe cirúrgica. Então, o que é uma área doadora? A área doadora simplesmente é uma queimadura de segundo grau superficial. O que a gente falou? Qual que é a evolução natural? Vai estar restaurada em 14 dias. Então, é bem importante a gente entender o que eu espero de cada área. E aí, quando eu penso em tipo de enxerto, esse paciente, por exemplo, a gente acabou optando por fazer uma cirurgia grande. Quanto eu posso enxertar em cada procedimento? Eu não devo, porque eu estou fechando uma área, mas quando eu tiro uma área doadora, eu estou provocando uma queimadura. Então, qual que é a regra desse equilíbrio, né? Eu penso que a gente vai, né, pelo repertório que eu pude ler e pelas experiências que a gente discutiu o caso toda semana, a gente vai sempre pensar dentro desses tipos de enxerto de malha e lâmina antes. A malha eu vou tirar, a lâmina eu vou tirar uma lâmina da coxa, por exemplo, e aí eu posso passar no expansor de tecido e posso expandir 1:1, significa ela fica o dobro do tamanho. 1:2 fica 2 vezes o tamanho que eu tinha. 1:3, 1:4, 1:6. O que acontece? Quando eu falo 1:6, significa que vai ficar quase uma rede. Então, eu estou falando que quando eu coloco esse enxerto, eu vou ter esse lugar que ficou sem a pele por cima, eu vou aceitar que vai cicatrizar. Então, quando eu faço um enxerto com uma lâmina com expansor com 1:6, 1:8, o resultado funcional não é o melhor. Mas muitas vezes é o que vai permitir fechar aquela área e aí o paciente se recuperar. Qual que é o limite? A gente deve dar para tirar de área doadora. Eu devo pensar em 10 a 15, 20 no máximo. Essa aqui eu deixei essa foto porque ela retrata muitas decisões que a gente teve que tomar em conjunto. Esse paciente já tinha passado por um quadro de infecção, esse paciente já estava muito tempo internado, ele já estava com algumas fragilidades emocionais, pensando em ir embora, e a gente tomou a decisão de fazer uma cirurgia mais agressiva. A gente foi no limite da retirada da área doadora, então a gente preparou esse paciente para esse momento e enxertou a maior quantidade de área possível, para a gente acelerar, abrindo mão do melhor resultado funcional daquele enxerto. Né? Então, essas são decisões que a gente precisa ter um pouco de conhecimento dentro dessa área para ajudar. Aqui não dá muito para ver, porque eu deixei para tampar uma partezinha do rosto, mas esse paciente chega entubado depois de quase 6 horas, mais ou menos, de cirurgia. Como estubar um paciente desse? Quando a gente faz um enxerto, esse paciente vai ficar nessa posição, sem movimentação, por 3 a 5 dias. Ou seja, tudo que eu fiz de reabilitação, talvez eu perca. Né? Então, é bem importante a gente ter essa perspectiva de qual é o tratamento. E quais são as causas do enxerto não ter uma integração adequada? Ter hematoma, ter infecção e principalmente não ter uma imobilidade adequada. E aí eu posso perder todo o tratamento cirúrgico. Aí eu quero, não, vamos estubar precocemente, porque nós intensivistas acreditamos nisso. Se eu tiver uma falência de extubação para posicionar esse paciente para intubar, eu perco essa cirurgia. Então, a gente precisa individualizar todos esses conceitos e trazer para esse nosso cenário.
Aqui ele já estava começando a levantar, né, os cuidados que a gente tem que ter com a área doadora. Lembrar que eu preciso de analgesia para cada situação, para permitir a reabilitação. Não adianta eu fazer uma dose alta de ketamina e pedir para ele andar. Então, eu preciso fazer realmente uma analgesia forte, multimodal, para que ele tenha aí um basal que consiga a reabilitação. Então, gabapentina, dipirona, metadona, morfina para esses períodos e sim, ketamina para ele dormir em curativos, né? O suporte nutricional precisa ser uma atenção contínua e a gente precisa evitar infecção, lesão e precisa ter atenção para as emoções desses pacientes. Eu percebi um perfil muito presente. Ele quer viver. A hora que ele vê que ele está sobrevivendo, ele já não sabe se ele vai conseguir viver com toda a limitação que aquilo está causando, né? Então, são aspectos que a gente não pode desconsiderar e precisa aí ter esse suporte. Não tem como não falar e citar, mesmo que rapidamente, sobre critérios de infecção no paciente queimado. Então, eu tenho um critério diferente, que é proposto aí por um consenso chinês, que é de 2007, sofreu revisão em 2013. Ele propõe 6 desses critérios. Veja que a gente considera uma temperatura acima de 39, por conta de uma lipólise aumentada que eleva a taxa basal da temperatura desses pacientes. A gente valoriza muito a disfunção do trato gastrointestinal, ela é muito presente no paciente queimado. A hipernatremia desse paciente também é um fator de risco, é um critério. Né? E fala, Amanda, você acha esses critérios bons? Não, óbvio que não. Né? Que critério perfeito de infecção a gente tem? Não temos, só que o que ele faz? Ele ajuda a restringir antibiótico, ele ajuda a gente a não tratar todo mundo. Né? Então, o paciente é o próprio controle dele mesmo. Quando o paciente, eu estou lá, vejo, ele está todo dia 38, 37,9, frequência de 130. Chega no outro dia, ele está com 150, 38,5, ou seja, ele mudou o padrão dele. Por isso que é um paciente que o mesmo médico vê todo dia, faz muita diferença, porque essa virada, a gente percebe exatamente o dia que ficou diferente, isso ajuda muito a gente restringir o antibiótico e ter essa segurança, exceto em choque, mesmo assim no pós-operatório ele vai ter o choque relacionado à cirurgia, mas fora do contexto de pós-operatório, a instabilidade hemodinâmica mais relevante é o único ponto, como todo paciente crítico, que deve ter nossa atenção e não sermos tão rigorosos com os critérios. E aí, vamos caminhando para o final, né? Como que é voltar para a vida, né? Eu acho que esse ponto eu vi dos pacientes que tiveram realmente alteração da sua aparência, é um momento muito difícil. Né? Esse paciente, ele teve alta em 2016, em 2018 ele estava nas cirurgias reparadoras, ele precisou fazer cirurgia no pescoço, tirar algumas retrações para ter maior funcionalidade, tinha alguns ambulatórios e workshops para eles aprenderem a se maquiar, colocar um lenço, tentar, né, voltar. E uma paciente, ela falava, doutor, eu tento esquecer que eu queimei, mas eu chego na rua, as pessoas me olham de um jeito que, infelizmente, eu lembro todos os dias que eu passei por isso. Então, não é fácil, a gente precisa entender esse momento e já ir trabalhando esses medos que eles têm quando eles perceberam que eles não morreram. E existe uma dúvida, como eu vou viver a partir dali? Né? Então, o Wesley, hoje, essa foto é dessa semana, ele está casado, tem um filho, e é muito gratificante a gente perceber como a superação do ser humano, ela extrapola qualquer perspectiva ou expectativa que a gente tinha. Então, a gente precisa, e depois que você vive isso como médica algumas vezes, você consegue ter segurança e falar, não, olha, isso vai passar, daqui 6 meses você vai estar entendendo, você vai passar na rua, o olhar das pessoas já não vai te atingir da mesma forma, né? Então, eu gostaria também de deixar esse registro, né? Podem confortar, porque isso é comum acontecer, mas passa, na maioria, depois de um ano e pouquinho, eles voltaram, porque lá eu ficava na enfermaria, rapidamente eu absorvi na UTI, rapidamente eu absorvi a enfermaria, porque fazia muito sentido essa continuidade, e alguns no ambulatório pediam para a gente descer, né? E ver como estava a evolução. Então, é muito bacana a gente perceber essa evolução. Aqui eu vou fazer a interrupção e vou pedir para vocês colocarem esse vídeo. Como eu não sei como foi a vida dele de 2017, quando eu fui embora, né, de São Paulo, até hoje eu pedi que ele pudesse contar para a gente como foi essa recuperação dele depois.
Eu vou fazer a interrupção para que eles possam colocar o vídeo, porque o áudio não ficou adequado. Obrigado, Amanda. Gabriel, acho que você consegue compartilhar o vídeo para a gente? Então, vamos lá. Lembrando, o mais importante de tudo é a família estar presente nesse momento, porque não é fácil. Eu, graças a Deus, tive o apoio da minha esposa, da minha mãe, dos meus irmãos. Me ajudou bastante no período que eu fiquei muito ruim. E, tipo assim, não foi fácil, mas também não era impossível. Foi, tipo, eu fui me adaptando aos pouco tempo. Hoje, você tem que querer também, tem que querer, porque não é fácil. E eu fui me adaptando aos poucos. A doutora Amanda mesmo, eu chorei muito pra ela, falando que eu não ia conseguir amarrar um cardaço de um tênis. Chorei muito, hoje em dia eu amarro, dirijo carro, piloto moto, jogo bola, faço de tudo, pino até pipa, tenho que pinar pipa com meu filho. E querendo ou não, né, vai se adaptando a tudo. E voltei o mesmo trampo, onde quando eu sofri o acidente, eu voltei a fazer a mesma coisa, que eu trabalhava com pintura quando eu sofri acidente. Hoje em dia eu voltei nesse mesmo ritmo, voltei a trabalhar com pintura, porque eu não consegui me aposentar, então eu voltei pro mesmo rumo para mim não ficar parado, porque agora eu tenho um filho e a vida continua, né? A gente não pode parar. Eu vou pedir aqui para voltar para eu conseguir só encerrar. Então, para encerrar, eu gostaria aí de relembrar os pulos do gato, né? Que são situações que eu acho que foi vivenciando que eu entendi a importância, né, desses passos, além do que de fato tem em todo o livro-texto, essa abordagem inicial, ela é muito importante, mas nós precisamos entender que a gente precisa definir queimadura e definir o que é cirúrgico e o que não é cirúrgico. A avaliação inicial de uma queimadura ela não é definitiva e precisa de um segundo momento com 72 horas. O prognóstico ele não tem a relação só com a superfície corpórea queimada, mas o quanto é profundo e devemos definir qual a porcentagem que vai precisar de cirurgia. Atenção para a vulnerabilidade social. E, gente, olha, eu sei que a gente fala, não, isso é problema do cirurgião. Não é. Né? O que é problema do paciente é de todo mundo. E numa situação é simples assim, só tem dois lugares para a gente ocupar. Ou a gente faz parte da solução, ou a gente está fazendo parte do problema. Se você não está ajudando a funcionar o plano terapêutico cirúrgico, você está fazendo parte do problema. É simples assim mesmo, né? Então, o plano terapêutico cirúrgico, ele é atribuição do intensivista também, né? E o queimado sempre me lembra muito a Frida Kahlo, né? Para que eu preciso de pés quando eu tenho asa para voar? E essa perspectiva de muita superação, né? No fim do dia, a gente sempre percebe que aguenta muito mais do que a gente pensa, né? E o queimado, ele traz muito essa nossa perspectiva de superação mais do que eu achei. E eu vou ser eternamente grata a esses anos que eu pude conviver com pessoas que me mostraram isso de uma maneira assim muito importante. Eu agradeço aqui publicamente ao Wesley, fico sempre muito feliz. Sempre que eu vou dar uma aula, eu falo, Wesley, pode? Ele, doutora, da próxima agora uma videochamada. Então, é sempre muito gratificante essa experiência. Eu sempre vou levar num lugar muito especial das minhas lembranças. Muito obrigada, viu? Legal. Muito bom. Muito legal, Amanda. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pela excelente apresentação. É sempre legal ver, relembrar essas coisas queimadas. Acho que tem uma série de coisas que a gente pode discutir e falar um pouquinho. Eu vou abrir primeiro. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, só postar aqui no Questions and Answers ou no chat para a gente. Primeira coisa que eu queria ouvir de você, Amanda, ao longo dessa tua jornada ali, o que você sentiu como mais desafiador em termos de manuseio e tipo de queimadura, né? Você falou algumas coisas muito legais sobre postar superfície corpórea, alguns pitfalls ali da queimadura elétrica, etc. Mas em relação a queimadura, por exemplo,
com a autocombustão, né, como álcool, alguma coisa assim, ou queimadura por calor, o que você viu de diferença, né? Quer dizer, você via alguma coisa diferente, mudava o seu manuseio, saber qual foi o mecanismo da queimadura, se foi gás, se foi queimadura por contato com superfície quente, mudava para você? Isso não Muito, mudava? O que você mudava. via disso? Se você puder falar, Mudava seria porque, legal assim, mesmo. gás, você via superfícies muito maiores, mas superficiais. Então, teve um caso, por exemplo, que foi queimadura combustão gás, que um paciente com quase 70% saiu e muito bem. Mas por quê? A chance, qual que é a porcentagem que vira cirurgia? Esse é o ponto, né? O álcool é um intermediário e queimadura por gasolina, como ela é mais densa, demora a evaporar. E as queimaduras eram profundas. Então, nessa graduação, gás, álcool e gasolina, elas são mais profundas e por isso piores. Era bem diferente. Tá. E aí mudava o seu manuseio, alguma coisa em relação à quantidade de fluido que você dava? Era difícil saber? Não, Não, era. assim, não vi assim no manuseio, mas assim, a profundidade, quando tinha uma porcentagem maior de superfície corpórea queimada profunda que precisaria de cirurgia, eram pacientes que demoravam, se arrastavam mais o choque, tinham os procedimentos cirúrgicos seriam muito mais vezes, né? Mas o manuseio inicial não via assim uma diferença clara. Ah, legal, legal. Legal. A Veridiana aí mandou saudade, saudade também, Veridiana. Não, legal. E em relação ao antibiótico, Amanda, como é que era a postura de vocês, assim, né? O que você via? Acho que tem duas dúvidas de antibiótico que são muito comuns em queimado, né? A primeira é se você fazia antibiótico profilaxia aí para os doentes ou não, quer dizer, alguns centros fazem, isso ainda é uma coisa que mantém com antibiótico profilático, e a outra é quando você valorizava os swabs e as culturas de swab, ou eventualmente de biópsia nesses doentes, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Antibiótico, assim, a gente tentava ser o mais restritivo possível, usando muito a disfunção orgânica mesmo como um limite. Tinha vantagem porque era a mesma pessoa, né? Era eu e o João, mas a gente dividia o horário, então, do dia, muitas vezes. Então, eu via aquele doente aí, quando iam entrar, eles ligavam, Amanda, como que está o paciente? Como que ele estava? Todo mundo criou esse hábito. Eu acho que esse hábito de ter a mesma pessoa nos fez restringir muitas vezes, né? O SWAB, quando a gente tinha cirurgias como essa, assim, era uma cirurgia que não tinha muita escolha, era a chance dele sair, era essa cirurgia final dele. Então, a gente preparou, coletou SWAB, fez antibiótico profilaxia, baseado nesses SWABs por 48 horas, ponto. Então, para evitar mesmo, é um paciente que fica muito tempo, né? Legal. Acho que tem algumas perguntas, o Thiago quer falar, depois a gente vai para algumas perguntas do chat. Thiago, se quiser falar, fica à vontade. Legal, boa noite, Amanda. Obrigado aí pelo aceite. Eu acho que assim, a reunião foi motivada que a gente teve dois casos no mês passado, assim, então a gente não é um centro de referência, tal, então a gente, muito esporadicamente, a gente se depara com o grande queimado, né? E a minha pergunta, você deixou bem clara ali do papel do intensivista no processo de tomada de decisão da cobertura, da área doadora, de como cuidar. Então, para você, que mensagem você deixaria para aquela pessoa que não trabalha no centro de referência, esporadicamente pode se deparar, e ele precisa de um posicionamento ali com o cirurgião plástico do ponto de vista assim, quando que é o time de cobertura, da onde doar, quer dizer, a minha pergunta é para o intensivista geral que pode se deparar com esses doentes, o que que ele precisa saber em relação a essa troca aí com o cirurgião plástico aí, né? Eu acho que é muito importante a gente caminhar junto e entender o que ele quer fazer, né? Essa conversa, eu acho que está mudando. Eu vejo assim, na época que eu fiz residência e vejo hoje, as coisas estão diferentes, felizmente. A gente está se aproximando e está entendendo que a comunicação é uma habilidade fundamental. E quando a gente começa com essa troca, não precisa ter grande experiência, porque a gente vai contribuir de falar, olha, agora ele aguenta uma cirurgia grande, pode ir. Então, acho que o nosso papel
talvez com menos experiência, porque depois de algum tempo eu tinha muita vantagem, né? Porque eu conhecia a parte clínica, eu fui acabando conhecendo muito a parte cirúrgica. Então, eles ouviam muito na sexta-feira, a gente falava, e aí, Amanda, aguenta ou não aguenta? Então, eu acho que o nosso papel é entender se o paciente ele vai tolerar uma cirurgia maior para a gente conseguir ser agressivo. Porque esse paciente, por exemplo, ele teve uma PCR com HB de 2, a Ju falou aí que está com saudade também. Você lembra desse caso, Ju? Ela estava comigo lá no Queimado. Ele fez uma PCR com HB de 2, porque ele fez um sangramento, ele fez uma disfunção plaquetária que a gente não conseguiu justificar, né? Então, esse nosso papel, porque é uma cirurgia grande, eu preciso ajudar o cirurgião a falar, olha, é arriscado, mas também se eu perder esse momento, nós vamos perder esse paciente. Esse paciente, se a gente não tivesse contrariado um pouco as melhores definições, a gente não fez nada além do que a literatura permite, mas a gente chegou no limite da literatura. A gente abriu quase 18% de área queimada para fechar essa última cirurgia. Então, eu acho que seria esse componente de conseguir falar, olha, agora eu acho que ele aguenta uma cirurgia grande, sim ou não. Acho que esse é o papel para o intensivista que não vê isso todo dia. Perfeito, Super. Amanda. Tem acho que dois comentários aí que são complementares, né? Um pouco é o papel da bronco, né, na queimadura da via aérea. E aí eu também fico curioso a sua opinião sobre farinha inalatória nesses doentes. E a outra é qual seria o momento, né, o pulo do gato aí de você fazer intubação precoce em doentes que têm queimadura de face, suspeita de injúria por inalação também. Eu acho, primeiro assim, a broncoscopia, se você está vendo que esse paciente ele só tem lesão térmica, lógico, se você estiver disponível, vai estar lá na literatura, o que você vai fazer? Faz diferença? Não, né? Porque você consegue, você espera, vai fazer o pico em 24 horas, você tenta segurar o volume o quanto antes, põe esse paciente bem sentadinho e assim que tiver um leak test, você estuba que está tudo bem. Quando você tem um cenário de acometimento de via aérea baixa, a coisa muda, porque muitas vezes a broncoscopia acaba sendo higiênica e melhora muitas atelectasias distais. Então, quando eu tenho realmente lesão inalatória com acometimento de pequena via aérea, penso que sim, a broncoscopia, porque ela acaba fazendo uma parte de tratamento. Quando eu tenho um cenário explosão, gás, não ficou ali exposto à fumaça, eu aspiro e vem clarinho. Então, tem vários indícios aí que eu consigo falar que eu não estou na expectativa de ter uma lesão de via aérea baixa. Aí ele também pergunta a questão do indicar intubação. Essa resposta eu acho que seria muito leviano responder ela com muita simplicidade, que depende de onde eu estou, né? Então, a gente chegou a levantar e discutir muito esse assunto, porque tem alguns levantamentos de série histórica de pacientes que foram entubados e eles tiveram precocemente, foram entubados rapidamente e depois tiveram muitas complicações. Só que se você está num lugar que não tem um controle adequado do paciente, você não está com uma equipe que vá conseguir entubar num cenário mais difícil, é ABCDE, não tem conversa, né? Eu tinha vantagem que eu estava, se o paciente chegasse para mim, muitas vezes chegava de águia, tudo, eu estava num setor que era da equipe da anestesia. Então, eu podia me dar o luxo de tentar segurar e observar, mas eu acho que não é um cenário que a gente tem literatura para recomendar, né? Então, seria muito leviano, eu acho que a gente deve seguir a recomendação do ATLS, se eu não estou num centro de especialidades mesmo. Legal, legal. Aqui, onde eu fico, a gente tem queimado também, né? A gente tem uma UTI de 10 leitos de queimado e é um centro de referência, né? Essa questão da Me conta intubação tudo. O que aqui, você faz de diferente que eu fiz aqui esses 5 anos? nada, nada. A maior quando você trabalha fora do país, uma coisa que é diferente, você vê que, na verdade, tudo que você faz no Brasil é igual, né? Assim, muda. A única diferença que eu vejo aqui é, primeiro, que os bens, muitos são transferidos, né, para cá e chegam no PS, e a plástica debrida no PS. Ele não sobe para UTI antes de debridar, que é uma coisa que faz bastante diferença, né? Que quando eu pego o doente já com superfície medida, ressuscitado, e a maior parte das vezes com o primeiro debridamento feito no PS e tal. O resto é meio que igual, assim, não vejo.
Não há um uso em nenhuma das fórmulas para fluido, mas basicamente a enfermagem vai controlando a diurese e mudando a vazão da manutenção de acordo com a diurese, que é uma coisa que é. Então, fica uma infusão de plasma light ou de Ringer, né? Fica basicamente Ringer correndo. Então, às vezes, fica uma infusão contínua de Ringer, e aí, assim, a diurese caudica, o enfermeiro dá bolos aí e sobe a vazão. E alguns doentes ficam com 1 litro e meio por hora, pelo menos nas primeiras 48, 72 horas, né? Isso que você falou da reavaliação em 72 horas, aqui a maior parte das lesões são por explosão, né? Como são por explosão, basicamente tanque de propano, né? Tem muito tanque de propano aqui. E isso que você falou é bem verdade, né? De você reavaliar a queimadura em 72 horas e ver, né? Tem doente que às vezes você pega e fala, é o primeiro grau aqui, o segundo grau ali e tal. E aí quando você vai ver, na hora que realmente a queimadura se define ali no terceiro dia, às vezes é uma encrenca muito maior do que parecia ser, né? E vice-versa, né? Tem doente que é a queimadura por óleo, né? Que acontece também aqui, que chega e, estimado é 80% e tal, e na hora que você, às vezes você limpa o doente, né? Basicamente você limpar o doente inteiro, você olha e fala, não, aqui não queimou, aqui queimou, etc. Então, mas acho que é uma coisa que é verdade que é basicamente igual. Aqui com via aérea, eles são muito agressivos em manter e entubar o doente, deixar entubado, e a bronco, ela é basicamente para todo mundo, né? Sempre os doentes fazem bronco quando tem qualquer suspeita de lesão inalatória, qualquer coisa seja. Mas, como você disse, ela funciona bem para nessa fase um pouco mais tardia. Na fase inicial, quando você tem muita inalação, né? E na fase tardia para tirar plug, né? Esses dois fazem muito ectasia e tal, então é uma coisa. Mas eu garanto para você que nada, não tem nada de diferente que é feito aqui do que é feito que fazemos queimados e tal. Acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? É o que você falou, debridar, enxertar, cobrir esse doente o mais rápido possível, sempre pensando nesse trade aí de gerar a queimadura e tampar a queimadura. Acho que tinha uma pessoa com a mão levantada, se quiser falar, é um prazer. Não sei quem que levantou a mão também. Acho que foi a Amanda, não, a Amanda não, quem foi? Não sei se alguém levantou a mão. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Thiago, não sei se você viu quem que levantou a mão, que apareceu para Não, mim aqui a mão levantada. Não, eu não vi não, Zampi. É, não, legal. e uma coisa só de última observação minha, Amanda, como eventualmente o status de hemodinâmica inflamatória muda desses doentes depois de uma intervenção que a gente julga que é só uma troca de curativo e tal, né? No doente que a gente, infelizmente, a gente perdeu, voltou no estado pós-troca do curativo, numa inflamação, numa resposta inflamatória sistêmica que a gente não conseguiu segurar, né? Então, o status desses doentes muda muito rápido, né? A cirurgia deles, assim, por mais simples que seja, eles voltam. É uma cirurgia que fala, não, debridamento, aí volta assim, paciente é, horroroso. Então, não é fácil essa decisão de falar ele aguenta, não aguenta, mas de fato a gente não consegue ter essa previsibilidade toda de como ele vai voltar. Tem uma pergunta no chat, Amanda, sobre a questão da dependência, né, eventual desses. Tem duas perguntas interessantes no chat. Uma delas é como é que esses doentes ficam em relação à dependência do psicotrópico, né, após. Acho que isso vale tanto para o intra-hospital quanto para o pós-hospital, né? Quer dizer, qual que é a prevalência de dor crônica nesse doente? Acho que isso é uma coisa interessante da gente discutir. E a outra pergunta é onde você passava a PAI? Essa é uma pergunta frequentemente a resposta é onde dá, né? É. E no braço fica geralmente ruim, acaba na femoral mesmo, né? Só se você É. tiver um braço sem queimadura que você vai ficar tentando muito ali. Mas em relação à dependência, eu acho que ela existe. Esse paciente, o Wesley, a gente precisou, porque chega uma hora também que você precisa começar esse banho no chuveiro, ele precisa começar a andar e não é fácil. E vai precisar de doses muito altas de tudo. Então, é difícil, mas a gente tinha a vantagem que esse paciente ele era acompanhado ali no ambulatório com a equipe da anestesia também junto, né? Quando necessário. Então, para a gente, eu não via muito essas complicações. E olha que eu acompanhava eles até 1 ano e meio, eles subiam lá para falar com a gente. Então, eu falei, e aí o desmame como que tá? E eles acabam precisando usar por um período maior, tem as cirurgias
reparadoras. Então, a gente, enquanto intensivista, mesmo no meu caso, que eu vi até no ambulatório, mesmo assim é uma fotografia desse tratamento. Depois, tem todas as cirurgias reparadoras, né? Então, lá eu não tive muito essa experiência negativa de ver tanta dependência com essas dificuldades, porque eu tinha ali um acesso fácil para discutir os casos com a equipe da dor, que passava todos os dias, porque a UTI de queimados lá estava vinculada à equipe da anestesia, né? Então, era um acesso bem facilitado para a gente. Né? Vocês faziam bloqueio, Amanda? Chegava a fazer bloqueio periférico? Não, era mais anestesia Não, IV mesmo, né? mais EV. Mais EV, né? Legal, Às vezes a legal. gente usava um pouco de PCA, sim, né? A bomba pelo paciente, em alguns casos, porque era esse manejo. Eu acho que o ponto, assim, da equipe, como eu vi uma dificuldade de sensibilizar muitas vezes a equipe, porque o técnico, o enfermeiro, ele vivencia ali o paciente com dor todo dia. Então, isso passa por uma normatização sob a perspectiva dele. Então, uma vez É. por mês, eu lembrava, gente, isso não é normal. Então, era uma luta e, como tinha a equipe da dor passando todo dia, ajudava a gente nessa campanha. Thiago, acho que tem uma pergunta aí. Amanda, de distribuição de equipe, qual que era a distribuição que você tinha de número de enfermeiros por leito, e qual que é a relação que o ZAMP vê aí no Canadá para um doente complexo como esse, assim? Eu tinha uma vantagem lá, Thiago, porque lá eram só 4 leitos de UTI e o resto era enfermaria. Aí os dois quartos primeiro a gente usava como uma semi, quando via que um paciente, então a gente alcançava ali até 6 leitos. Então eu tinha, tendo um enfermeiro, ficava ali no máximo para 6, né? Os curativos também, a equipe, quando você está num centro como esse, eles demoram curativo, mas eu senti isso quando eu cheguei em Barretos, a gente foi fazer o primeiro curativo. Eu falei, gente, cadê minha equipe de lá? Porque a gente demorou quase o dobro do tempo para fazer. Então, você tem um número de funcionários, eles fazem tudo muito mais rápido, né? Então, tinha uma certa facilidade. Aí o pessoal de fora ajudava e entrava nos curativos. Então, para curativo, eles acabavam harmonizando como um todo ali na unidade. Aqui talvez essa seja a coisa que mais faz diferença aqui. Aqui é um enfermeiro por leito, né? Na UTI. Então, a unidade nunca está lotada, né? Quer dizer, a unidade ela sempre trabalha com sobrenadante ali, né? Então, dos 10 leitos, varia na época do ano. Na época do trauma, aqui normalmente é mais verão, e aí alguma coisa do inverno, mas varia muito, flutua muito, né? Agora, na época do inverno, começa muita lesão por explosão de tanquinho de propano, porque as pessoas têm que se aquecer, né? Mas normalmente é um enfermeira por leito, mais uma ou duas enfermeiras volantes, né? A gente não tem técnico aqui, né? Então, isso é uma coisa que é uma vantagem, né, da prática aqui, era isso, quer dizer, e a UTI, a unidade de queimadura, todo leito poderia se converter em UTI ou não com base na demanda. Então, alguns doentes, por exemplo, chegavam, eram ressuscitados, ficavam com UTI, debridava, etc, etc. Quando você julgava que não precisava mais da UTI, porque o doente estava estável, era só uma fase de reabilitação, estava mais com suporte invasivo e tal, você transferia o cuidado à plástica, né? Então, essa era uma dinâmica que era bem razoável. Mas aqui era um para um, a maior parte dos leitos. Ainda tem leito que é salão, né? Então, às vezes tem 2 leitos numa sala, alguns leitos ainda em salão, raros, alguns leitos são individuais, então tem uns 3, 4 leitos que são individuais ali, 4 leitos são individuais, mas o resto ainda é o mesmo esquema. Acho que isso sem dúvida, é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque você tinha. Mas eles tinham a rotina entre o curativo, etc. Como a Amanda falou, é mutirão mesmo, né? Então, vai um doente, vai um batalhão de gente, depois o próximo doente. Então, todo mundo se ajudava. Isso era uma diferença. E por queimado, né? É um doente super pesado para enfermagem, né? Quer dizer, o trabalho de enfermagem em cima de um doente queimado é uma coisa absurda, né? Maior, às vezes, do que a maior parte dos doentes que a gente vê. Então, era uma coisa. Aqui, isso é um pouco diferente, de fato, é uma coisa que a gente tem uma relação. Quando eu falo aqui que a gente trabalha no Brasil com um enfermeiro para 4, 5, 6 leitos, eles ficam
muito impressionados, assim. Aí você tem que explicar a função do técnico, né? Como é que o técnico atua no meio disso, mas mesmo assim essa é a maior diferença que eu vi de prática, na verdade, aqui do que no Brasil, né? E aí vocês têm curativos de liberação prolongada de prata para não fazer troca Não, diária? eu não sei, sendo bem sincero, eu não sei. Aqui funciona o papel do intensivista na hora de tomar essas decisões. O doente, quando ele está com a UTI, ele fica internado no nome do intensivista, né? Então ele não fica no nome da equipe. Então, assim, tem algumas equipes passando, tem alguns times de intensivistas, então o doente fica no salão do seu nome. E a plástica segue junto. O que a plástica decide fazer, eles só te consultam, no tipo, tem algo de muito assustador acontecendo aqui ou não, mas se não, vai tudo em protocolo. Quer dizer, essas do tipo do curativo, da onde vai doar, da onde não vai doar, etc., raramente isso chega no intensivista do leito. A enfermagem simplesmente vai tocando junto com a cirurgia plástica, e isso só chega para nós coisas do tipo, você acha que tem que fazer a tráqueo já? Não. Você acha que tem que fazer tal coisa ou não? Ou hoje, que nem acontece, né? Dá para fazer uma coisa maior hoje ou não, mas a gente não chega nesse cenário. Mas a troca de curativo, ela é normalmente umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Três. Depende do queimado. Tem queimado que fica, você sabe, tá brigando quase que diário, né, naquela fase inicial. Eles são muito agressivos com esclerotomia aqui, né? Que é uma coisa. Eu achei, pelo menos o que eu lembrava dos primários do HC, que eles são bastante agressivos e tem algumas coisas diferentes, né? Então, tem queimadura de face, por exemplo, eles medem pressão ocular a cada 3 horas, 4 horas, né? Porque tem risco de fazer glaucoma agudo ali, né? E aí, se a pressão do olho, é a enfermeira que mede, se a pressão do olho ultrapassa não sei qual valor ali, eles fazem cantotomia e o cirurgião, o residente da plástica vem, faz cantotomia para liberar a órbita, né? Então tem muita coisa aqui que não chega no intensivista, que é uma coisa que é boa e ruim, né? Então não sei te dizer, por exemplo, qual que é a rotina. Isso é uma coisa que a enfermagem dos queimados, ela é como era no HC, né? Quer dizer, é sempre uma enfermagem muito boa, né? E eles têm as rotinas deles. Mas é um pouco diferente isso mesmo, assim, que eu sinto. Esse grau de conhecimento que você tem, Amanda, eu posso ficar 10 anos aqui que eu não vou ter, com certeza. Assim, não, sem brincadeira. Porque é tudo muito protocolizado, né? Então, assim, a plástica vai fazer o que a plástica acha que tem que fazer, e quem faz essa liga, né, acaba sendo a enfermagem mesmo. Né? Porque tem coisa que acontece que eu nem fico sabendo, na verdade, porque Eu falei, é eu bem fiquei diferente. feliz aí, eu fui, aí foi uma nostalgia, lembrei de muita coisa, aí fui abrir os livros, o livro de cirurgia, que eu comprei um de plástico, vi É, queimado. Aí fiquei lendo minhas anotações, e eu falo, é, nossa, assim, é um paciente que ganhou um espaço muito especial, assim, na minha vida pessoal e profissional. Então, toda vez, a hora que eu vejo, eu já estou falando rápido, se eu falei muito rápido, eu peço desculpa, mas é foi que eu vou ótimo. empolgando. Não, foi ótimo, foi ótimo. Acho que a gente está explorando o tempo aqui. Não sei, Thiago, se tem mais alguma consideração que você quer fazer, ou não, que a Eu gente está explorando aqui. agradecer muito a Amanda. Acho Foi que super assim, legal. e uma parte muito legal é dividir a experiência pessoal também, né? Que acho que É, os ovos é um paciente que trocar ideias com quem tem experiência no assunto, acho que faz toda a diferença, né? Obrigado, Amanda. Eu agradeço também, foi bem legal para mim. super obrigado, Amanda. Obrigado a todos que estavam com a gente hoje. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado mesmo, Amanda. Foi um prazer te ver de novo. Obrigada, Desejo bom boa te ver noite aí para também. vocês. Igualmente, beijo, pessoal. Vai, até mais. Tchau, tchau.